Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma quarta-feira doutrinária. A gente tem de Deus a graça de se reunir ao redor da palavra de Deus para estudarmos um pouquinho mais do texto de Mateus. A gente já se aproxima do finalzinho do Evangelho, né? Tem ainda alguns capítulos e tem sido bênção para nós esse tempo que a gente tem passado estudando a palavra do Senhor. A gente já tem o costume, né? Temos alguns livros já vistos e a gente tem caminhado para o final do Evangelho de Mateus. Hoje, o bloco que nós vamos ler é o bloco do capítulo 22, do versículo 34 ao 40. O título dele, na minha versão bíblica, é o Grande Mandamento. Mas antes da gente passar a leitura propriamente do texto, eu queria orar com os irmãos, pedir a Deus que nos ajude, que nos acompanhe, nos oriente, enquanto nós estudamos e aprendemos com a palavra de Deus. Então oremos, irmãos. Senhor, nós queremos, em mais uma noite, Senhor, de doutrina, te pedir que nos ajude, Senhor, que nos auxilie. Nós queremos te louvar, Deus, e te agradecer, Senhor, porque vemos, Deus, a tua boa mão nos conduzindo, nos ajudando, Deus, a tua graça sendo derramada sobre nós todos os dias, Senhor, a todo momento, inclusive no privilégio que nos é concedido de aprender com tua palavra, Senhor, de estudá-la, de trazer à nossa memória as grandes verdades do texto bíblico, Senhor, através do qual o Senhor ministra ao nosso coração, nos revela um pouco mais de Cristo, Senhor, um pouco mais de tua pessoa e nos torna melhores crentes e melhores servos, Senhor. Nós te rogamos, ó Espírito Santo, faz assim, Senhor, por nós nessa noite. Age em nossas vidas, Senhor, que na simplicidade e na clareza da tua palavra o nosso coração seja ministrado, Senhor, e que aquilo que for ministrado seja por nós utilizado para a tua glória, Senhor, para honrar o teu nome, para testemunhar da tua grandeza e da tua bondade, Senhor, onde quer que nós estivermos. Nós te oramos assim, já gratos, Senhor, e te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versículos 34 ao 40, é o bloco que nós iremos ler. E nós vamos iniciar fazendo a leitura propriamente dita do texto. Nós vamos acompanhá-lo por completo e eu peço aos irmãos que acompanhem atentamente. Assim nos diz a palavra do Senhor. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, queridos? Então, só para situar os irmãos no contexto desse texto que nós acabamos de ler, ele acontece imediatamente o embate que Jesus tem com os saduceus a respeito da doutrina da ressurreição, né, em que Jesus corrige a percepção errada que eles têm da ressurreição e diz a eles que o erro deles é não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, né? E o texto informa a gente que os fariseus, ao saberem que Jesus teve sabedoria e argumentação suficiente para fazer calar os saduceus, aproveitam o momento, né? Resolvem que essa é a vez deles próprios testarem Jesus a respeito de alguma coisa. Então eles, reunidos em conselho, escolhem um para perguntar a Jesus, para questionar Jesus, confrontá-lo a respeito de testar Jesus sobre aquilo que o Senhor ensinava. E os fariseus, como os irmãos bem sabem, eles eram doutores da lei, eles eram peritos na lei. E eles escolhem justamente algo a respeito da lei para perguntar ao Senhor Jesus. Eles questionam Jesus a respeito de qual seria, dentre todos os mandamentos da lei, a gente sabe que tem os 10 principais, mas a lei tem outros, e os fariseus ainda interpretavam de um jeito a aumentar ainda mais a carga das pessoas que se propunham a seguir a lei e nunca conseguiam. Mas um deles escolhe perguntar a Jesus justamente a respeito de qual seria o maior desses mandamentos, né? Essa é uma pergunta que ela transcende o mero interesse intelectual, né? A gente vai ver que ela está tratando justamente com a essência do que significa seguir a Deus.
Se o Senhor tivesse que resumir tudo isso que nós conhecemos, tudo isso que nós estudamos, qual seria a principal coisa? O que seria o conceito mais importante? Qual seria o grande mandamento, o principal mandamento? O fariseu pergunta a Jesus no versículo 36, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E a resposta de Jesus, ela ecoa daquela época até hoje, né? Ela ecoa através dos séculos. Jesus, ele escolhe sabiamente, como frequentemente Jesus costumava fazer, citar as Escrituras. Essa é uma resposta que não tem como errar. Quando alguém pergunta a respeito das coisas de Deus, nada melhor do que usar a própria palavra de Deus para esclarecer esse questionamento. É um limite seguro, né? A gente está caminhando dentro daquilo que Deus disse e não com invencionice. E Jesus fazia muito isso, e nesse caso ele faz novamente isso. Ele cita o Antigo Testamento. No versículo 37, o Senhor Jesus cita Deuteronômio 6,5, que é o texto em que ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ele não para por aí, Jesus acrescenta, só ele pode fazer isso. Ele cita aquilo que já estava estabelecido e acrescenta um mandamento dizendo que este é semelhante ao anterior, ao amar a Deus sobre todas as coisas, né, de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus ainda diz, o segundo, semelhante a este, ou seja, ele é igualmente vital. Em Mateus 22, 39, Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é amar de qualquer jeito. Do jeito que você se ama, você vai amar aquele que está próximo a você. E a gente precisa, irmãos, parar um pouco para refletir sobre o significado, que é muito profundo, do que é esse amar a Deus, dessa forma que Jesus descreve. Ele cita três características, né, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. E quando Jesus falava assim, o judeu, ao ouvi-lo falar assim, entendia com todo o teu sentimento, com toda a tua emoção, com toda a tua personalidade, com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você se torna através de tua vida e também com todo entendimento. Cultuar a Deus não é uma coisa só de emoção, né? Tem a ver também com racionalidade. Paulo vai dizer, né? Apresentar a Deus o nosso culto que é racional, né? É um culto pensado, não baseado em emocionalismo. Embora emoções estejam envolvidas no adorar a Deus, elas são sim bem-vindas e necessárias, mas não são elas que regem essa adoração. É o nosso culto racional, é aquilo que a gente faz de uma maneira pensada, com o exercer daquilo que Deus deu somente ao ser humano, que é a capacidade de ser racional, de utilizar o seu próprio raciocínio, de pensar e ponderar a respeito daquilo que se faz e entender o que se está fazendo. Então, esse amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, vai além de cumprir esse mandamento de maneira superficial. É realmente, ao pé da letra, uma entrega completa a Deus. Eu entrego a Deus tudo aquilo que eu sou. Se a gente pega o versículo do Antigo Testamento, a gente ainda vai ver o texto dizer, com todas as tuas forças, na realidade, que incluiria o nosso corpo físico, ou seja, é de modo completo. Nada escapa a essa adoração ao Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, mente, alma, emoções, meu próprio corpo, tudo tem que ser entregue nesse amar a Deus, nesse cultuar a Deus por completo. A gente tem o costume de dizer, não, mas Deus, ele quer o seu coração. E existe até uma piadinha com relação a isso, né? Deus não é cardiologista. Ele não quer o coração de ninguém, ele quer a pessoa por completo. Deus não salva um pedaço de você. Ele ou te salva por completo, ou não te salva de jeito nenhum. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é cultuá-lo, entregar-se a Ele de maneira completa, né? Sem reserva alguma. E o segundo mandamento, a gente também é chamado, após Jesus falar esse primeiro e trazer junto com ele este segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, a gente é chamado a realmente praticar isso, a colocar em prática esse convite. Na realidade, não é nenhum convite, é uma ordem que Deus nos dá. A gente precisa entender como é que esse amar ao próximo como a mim mesmo, ele se desdobra na minha vida diária, no meu dia a dia. Como é que isso acontece? Porque é de maneira prática. Esse amar ao próximo como a mim mesmo, ele vai se revelar na maneira como eu trato, como eu lido com aqueles que estão ao meu redor. Na maneira como eu vou tratar aquele que está ao meu redor, eu tenho que ponderar. Como é que eu gostaria de ser tratado?
como é que eu faria comigo mesmo, né? Qual o valor que eu dou a mim, que eu preciso também imputar àquela pessoa que está lidando comigo. Esses mandamentos, eles são práticos. E os dois juntinhos, eles formam aquilo que é comumente conhecido na teologia como lei áurea, né? A regra de ouro do cristianismo. Na realidade, a regra de ouro é um conceito um pouco maior. Toda religião no mundo ela vai ter a regra de ouro, né? Mas a regra de ouro do cristianismo, diferente das outras culturas, ao invés de chamar a gente para só deixar o outro estar como está e respeitar o posicionamento dele, o cristianismo é diferente, ele chama a gente para ação, né? Os dois mandamentos, eles convidam a gente a agir. Primeiro, a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, né? É uma atitude, requer ação. Segundo, amar o nosso próximo, e não é de qualquer jeito, é como eu amo a mim mesmo. A ação também. E esses dois mandamentos, eles funcionam em unidade, né? Tanto que o versículo 40 encerra com a declaração de Jesus de que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E por lei e profetas a gente tem que entender, era a Bíblia que eles tinham na época, é o Antigo Testamento, é a Bíblia que o judeu, que Cristo usava. Como cristãos, a gente precisa entender que eles não só resumem a Escritura, mas eles unificam ela, né? Eles fazem com que esses dois mandamentos caminhando juntos, fazem com que ela, se a gente conseguisse cumpri-los ao pé da letra, a gente cumpriria, né? Unificaria de um jeito em unidade aquilo que a Escritura pede de nós, né? E não é só o texto de Cristo que cita isso. A gente vai ver esses conceitos eles reforçados, por exemplo, no texto de João, de 1 João. 1 João 4, 7 a 8 vai dizer: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí o versículo 8 termina de uma maneira magistral. João diz: aquele que não ama não conhece a Deus. E por quê? Porque Deus é amor. Deus é a definição de perfeito. O amor perfeito, ele é concretizado na pessoa de Deus. Mas o texto ele também não só para por aí, ele não só fala a respeito de amor com o foco no Senhor. Um pouquinho abaixo, no mesmo texto de 1 João 4, eu aconselho os irmãos a lerem, 1 João inteira, mas 1 João 4 é a que trata desse assunto. João vai dizer: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele continua: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É consequencial. Se eu não consigo amar aquilo que eu enxergo, como é que eu vou amar algo no qual eu nunca pus os olhos? É que eu apenas acredito por fé, mas eu não tenho provas concretas dessa existência, né? Guardadas as devidas proporções. A gente tem provas da existência de Deus ao nosso redor o tempo inteiro, mas elas são válidas para nós justamente por conta da fé, né? E o texto diz: ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Uma coisa não pode existir sem a outra. Se eu amo a Deus, se eu amo ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, eu também preciso e devo, e não tenho como não fazer, amar o meu próximo como a mim mesmo. São coisas que caminham em unidade, é atrelado. Então, a gente tem, irmãos, depois de revisar com a palavra de Deus esses dois princípios que são básicos, deles dois dependem de toda a lei e os profetas. Eles são não somente um resumo, mas uma maneira de unificar aquilo que a gente aprende do Senhor. A gente tem alguns desafios, né? É colocar diante de nós alguns desafios e atitudes práticas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia e exercer, obedecer a isso que a palavra do Senhor recomenda a nós. O primeiro desafio, a primeira atitude que nós precisamos ter é a gente precisa reconhecer os desafios e as dificuldades de viver de acordo com o grande mandamento. Quando a Bíblia nos chama a amar o nosso Deus, o nosso Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, está incluso aí que a prioridade, a primazia é dele. Todas as outras coisas virão depois. A gente não é impedido e proibido de amar outras coisas, amar outras pessoas, ter outros interesses. Não, Deus nos criou como criaturas, como seres que são completos. E quando Ele nos fez, Ele nos deu
inclinações, coisas que a gente gosta, né? Nos deu na nossa vida afinidades, pessoas a quem a gente vai se aproximar, de quem a quem a gente vai amar profundamente. Mas nem essas coisas, nem essas pessoas se equiparam, podem ser equivalentes à maneira como a gente pratica o amor com relação ao nosso Deus. O amor a Deus, ele tem que vir acima de tudo e de todos. Trazendo para a experiência pessoal, eu amo meus pais, eu amo meus irmãos, eu amo acima de outras pessoas, qualquer outra pessoa, meu marido, mas nenhum desses amores ele pode se equiparar à maneira como eu amo o Senhor. Se eu fosse forçada a escolher, ter que abrir mão de amores, todos esses que eu citei anteriormente, eles teriam que ser abertos mão antes, e o amor de Deus prevaleceria. O bom é que Deus não nos impede de amar a Ele, amar a outros, mas sim, a ordem é para amar a Ele acima de todas as outras coisas, de todas as outras pessoas. Se há uma dedicação, se há uma entrega que seja intensa, indispensável e que precisa ser realmente por completo, é essa. Eu preciso entregar a Deus meus sentimentos, eu preciso entregar a Deus minha personalidade, eu preciso entregar a Deus minha racionalidade, eu preciso entregar a Deus literalmente o meu corpo inteiro. Tudo é dele. Eu preciso amá-lo acima de todas as coisas. E isso não é fácil. O nosso dia a dia, ele facilmente leva a gente a trocar a ordem das coisas. Às vezes, sem nem perceber direito, inverter. E a gente precisa ter zelo para não colocar nada e nem ninguém no lugar que só pertence ao nosso Senhor. A gente precisa realmente ter cuidado com o lugar que Deus ocupa no nosso coração, que Deus ocupa na nossa vida, no nosso dia a dia. Colocá-lo realmente como prioridade. A gente é carne e a gente é inclinado a pecar. Essas coisas, essa entrega por completo, ela só vai se aperfeiçoando, ela só vai ser possível à medida que a gente busca a Deus e recebe do Espírito Santo essa capacidade, né? A gente consegue ficar mais afinado com o Senhor. Isso é um trabalho, a gente já sabe disso, que é para todo sempre. A gente só vai conseguir essa perfeição quando estivermos no céu. E o segundo desafio que a gente tem, a segunda maneira de agir praticamente com relação a esses mandamentos, é que a gente precisa também, além de reconhecer os desafios de viver de acordo com o primeiro, com o grande mandamento, a gente precisa reconhecer, e aí é mais fácil, os desafios de praticar o segundo. Por quê? Porque assumir que a gente tem dificuldades com pessoas é muito mais fácil do que assumir que a gente tem dificuldades com o Senhor. É muito mais difícil a gente ser honesto o suficiente para falar que se decepcionou, por exemplo, com alguma das escolhas de Deus. E isso acontece. Mas com pessoas é mais fácil. A gente precisa reconhecer o desafio de praticar o segundo. Porque não é só amar uma pessoa. A gente é convidado a amar o nosso irmão, amar o nosso próximo de uma maneira específica. É como a gente ama a nós mesmos. Se tornar incapaz de fazer essa diferença. A Bíblia já fala, né? O próprio Satanás, conversando com o Senhor, desafia Deus, diz: olha, pele por pele, cada homem lutará pela sua, na história de Jó. E Deus chama a gente para fazer justamente o contrário, colocar o outro numa prioridade, num lugar de prioridade tão grande quanto nós mesmos. Então, se eu sou capaz de me amar, de cuidar de mim e de zelar por quem eu sou, eu preciso amar o meu próximo nesse mesmo nível, ser capaz de amá-lo e de zelar por ele como se fosse eu mesmo. E isso não é uma tarefa fácil. Suportar o outro, entender as fragilidades, os defeitos do outro, vibrar com as qualidades e com as vitórias de outro, às vezes é difícil também, especialmente quando o outro está no momento de vitória e a gente está no momento de estreito. É difícil também, mas o mandamento é esse, não é um convite, é uma ordem. Nós somos chamados a amar o próximo como a gente ama nós mesmos. Lembrando que desses dois mandamentos depende todo o resto. Se a gente conseguir cumprir os dois,
a gente está no caminho correto. E cumpri-los não é tarefa fácil, mas a gente não é dispensado de buscar obedecer essas duas coisas. E, em terceiro lugar, o desafio que a gente tem, e como aplicação prática para a gente, fica de que nós precisamos reconhecer os desafios de viver o grande mandamento. A gente precisa reconhecer também os desafios de praticar o segundo mandamento, mas a gente precisa perseverar na prática de ambos, na prática dos dois. Não existe para nós outra opção, não é um convite, não é a gente não está sendo colocado numa situação em que a gente pode escolher fazer ou não, não, é um mandamento. E mandamento é ordem. E nós somos servos. E sendo servos a gente não pode escolher o que fazer, a gente faz o que o nosso Senhor manda, ainda que nos custe. Ainda que para nós seja difícil, a gente ora assim, né? Que seja feita a tua vontade, não a minha. Então inclui isso. A gente precisa perseverar em ambos, no cumprimento de ambos os mandamentos que o Senhor falou. Amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Primeiro, porque não é opção, é mandamento. E segundo, porque graças a Deus, pela misericórdia do próprio Senhor, é Ele quem nos sustenta e nos ajuda naquilo que nós somos incapazes, naquilo que nós somos falhos e frágeis para fazer. O próprio Espírito Santo nos capacita. Na nossa fragilidade humana, Ele nos fortalece. Isaías 41:10, a parte B do versículo, Deus fala com aquele povo, Ele diz: olha, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Então, aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos, nós temos na nossa vida um ajudador, temos alguém que nos consola, que nos orienta, o nosso mestre, o nosso Senhor, que é o próprio Deus habitando em nós na presença do Espírito Santo. Então a gente não tem desculpas com relação a isso, a gente precisa perseverar no cumprimento desses mandamentos, porque ainda que a gente seja incapaz, o nosso Deus é capaz e Ele oferece para nós toda a ajuda possível. Nossas fraquezas e limitações parecem intransponíveis, mas a gente é dependente do Senhor. E no Senhor é que a gente encontra força. Como a gente tem ouvido, o Senhor é a nossa força. Então, irmãos, nós somos, sim, chamados para cumprir o grande mandamento. E nós somos, sim, chamados para cumprir o segundo, que é semelhante ao grande. Eles não andam sozinhos. A gente precisa carregar esses dois ensinamentos do Senhor, os dois mandamentos, não apenas no nosso coração. Não é algo para a gente só guardar no nosso coração. Eles são os dois um chamado à prática. Eles requerem atitudes de verdade, que o nosso dia a dia seja imbuído dessas duas ações, de amar a Deus e de amar o nosso próximo. E amar a Deus desse jeito, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar ao próximo desse jeito, como a mim mesmo. Deus, ele não só dá um mandamento, ele explica como é que o mandamento deve ser cumprido, como ele deve ser feito. E a ordem é para que a gente os cumpra. O convite que eu quero fazer aos irmãos é para que cada um dos irmãos, cada um de nós, na realidade, eu inclusa, a gente avalie, passe um pente fino em nossa vida e pondere a respeito de como viver de modo pleno, de modo mais intenso, de modo mais completo, como viver de acordo com o grande mandamento, como viver de acordo com essa ordem de amar a Deus dessa maneira, e também como cumprir esse segundo, como amar ao próximo desse modo tão específico, tão intenso e indispensável, que Deus não nos desobriga nem de um nem de outro. E eu oro ao Senhor que Ele nos capacite para que nós possamos cumprir os dois, amá-lo intensamente, de maneira completa, com tudo que nós somos, e amar o nosso semelhante, amar o nosso próximo como nós nos amamos, com a mesma compaixão com que nós nos tratamos. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude e que Ele nos torne filhos esforçados, desejosos, crentes genuínos que escolhem obedecer, ainda que sejam mandamentos
que exigem um maior esforço, a Bíblia fala, nenhum deles é pesado demais para nós. O Senhor nos chama para obedecer aquilo que Ele diz, mas ao mesmo tempo é Ele mesmo quem nos capacita a fazer isso. Então que nós possamos fazer assim, irmãos, que o nosso esforço seja esse. Sejamos crentes obedientes, que nessa própria obediência, na nossa perseverança, a gente declara o nosso amor pelo Senhor, que ele seja intenso e que ele seja vivido na prática, e não apenas da boca para fora. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ajude nessa caminhada e de hoje até o céu, que seja uma crescente, que a gente nunca caminhe plano, mas que seja sempre de fé em fé e de glória em glória. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais uma noite diante de Tua Palavra. Nós te bendizemos porque o Senhor tem nos tratado com graça e com misericórdia todos os dias. Deus, obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estudá-la, de lê-la e de fazê-la de modo público, de modo aberto, Senhor. E nos ajuda a valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado tão graciosamente, Senhor, o melhor de todos os presentes. A Tua salvação, a Tua companhia todos os dias, Senhor. E o Teu ensino, Senhor, que nos alcança com tanta frequência, Senhor. Nós te oramos assim, te bendizendo, Senhor, e no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Paz.